Algumas situações na vida, o apóstolo São Paulo, um missionário em que passou tantas perseguições. Paulo, os irmãos conhecem bem o texto, como esse homem foi perseguido por levar a palavra de Deus. Mas o nosso irmão Paulo, ele escreve dizendo ali em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 8, que em tudo nós somos atribulados. Mas no versículo 9 nos chama a atenção, perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não somos abatidos. Perseguidos, mas não destruídos, ou outras versões, desanimados. E em meio, irmãos, às aflições desta vida, nós precisamos saber que servir a Jesus, irmãos, eu preciso entender que as adversidades fazem parte da nossa vida. O próprio Jesus, João capítulo 16, versículo 33, João 16 e versículo 33 diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis muitas bênçãos, amém, irmãos? Muitas aflições, mas tende bom ânimo. Está ótima essa imagem, está ótima, tá, nota 10. Eu venci o mundo. Jesus não enganou ninguém, Jesus não engana ninguém, ele deixou bem claro: no mundo vocês terão muitas aflições, mas vocês precisam ter ânimo, vocês precisam estar sempre animados. Irmãos, como nós está animado diante de uma aflição? Como é que uma pessoa vai estar animado diante de uma perseguição? Como é que uma pessoa vai estar animado, meus irmãos, diante de uma tribulação? Como Paulo disse, em tudo somos atribulados, mas esse ânimo que nós estamos falando aqui nessa noite não vem de nós, não vem aqui de baixo, vem de cima para baixo. Esse ânimo nós não conseguimos sozinho. Esse ânimo é saber que nós temos um Deus que peleja por nós. Eu preciso estar sempre animado, porque eu estou debaixo de uma promessa. Eu preciso estar animado, porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que Deus a ama. Eu preciso estar animado, porque há momentos em nossa vida que Deus nos leva a uma situação, mas é para que o nome dele seja glorificado. Eu vou dizer de novo, eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas Deus falou com você e fala de novo: tenha ânimo, tenha ânimo, tenha ânimo. Eu vou repetir até você dar glória ao nome do Eterno. Tenha ânimo, não é fácil, mas tenha ânimo, porque a bênção vai chegar, o milagre vai acontecer. Eu estou profetizando aqui no nome de Jesus, Deus vai te dar a resposta. Tenha ânimo. Nem sempre, irmãos, nós vamos estar só de bênçãos e bênçãos. Vai ter momentos de turbulência no dia a dia. O crente passa por essas turbulências da vida. Mas eu preciso saber lidar com elas. Vamos interagir aqui, irmãos? Diga assim comigo: eu preciso saber lidar com as adversidades. Nós somos crentes e precisamos entender isso. Eu preciso saber me comportar diante das adversidades.
Alguns, quando vem a adversidade, deixa de vir à igreja. Alguns, quando vem a adversidade, já não quer mais fazer parte do grupo da igreja, dos departamentos. Alguns, quando vem a adversidade, acaba se desviando do caminho do Senhor. Alguns, quando vem a adversidade, chega até a dizer: Deus não está me vendo. Alguns, quando vem a adversidade, chega até a dizer: Deus está me castigando. Mas eu preciso saber lidar com as adversidades. Eu preciso entender que a vida cristã, ela tem os seus momentos difíceis. O próprio Jesus, cumprindo o seu ministério terreno, não foi só bênção, só maravilhas. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, cumprindo a sua missão, ele teve momentos de alegria, mas também teve momentos de tristeza. A ponto de chegar a ser crucificado em uma cruz. Jesus se alegrou muito. Jesus jantou, almoçou, teve na casa de algumas pessoas. Jesus era amigo das pessoas. Jesus esteve num casamento ali em Caná da Galileia. Jesus gostava de festa. Jesus gostava de pessoas. Jesus gostava de estar perto das pessoas. Jesus era aquela pessoa, quando esteve aqui na terra, quando ninguém queria dar atenção para aquela pessoa, Jesus ia lá. Quando ninguém se importava com aquela pessoa, Jesus ia lá. Veja, meus irmãos, que Zaqueu, o texto bíblico diz que Zaqueu era um homem rico, mas Zaqueu não era muito bem visto onde morava. Zaqueu era um cobrador de imposto, não era bem visto. Mas Jesus esteve lá para ter uma conversa com Zaqueu. E alguém disse: será que ele não sabe que esse homem aí é pecador? Como é que ele vai se hospedar na casa desse homem? Irmãos, Jesus era isso. Estava com as pessoas. Não fazia acepção de pessoas. Abraçava as pessoas. Estava sempre dando a palavra, não é, de ânimo às pessoas. Irmãos, a pessoa só dá aquilo que tem. Jesus tinha no seu ministério terreno, Jesus é o próprio ânimo para nós. Eu estive essa semana, eu creio que alguns dias atrás, a irmã falou assim: pastor, as pessoas passam por mim, e tem vários irmãos que faz isso, não é só aqui no Caju, tem vários, por onde eu passei também tem esse grupo, passa por você, não dá a paz do Senhor. Outros passam por você e diz: opa, e crente, oi. Essa semana passada, uma jovem passou por mim e falou: oi. Eu falei: essa moça não é crente mais? Oi. Eu nem respondi. Oi. Aí eu fiquei pensando, se ela deu oi, é o que ela tem. Se eu tenho paz, eu dou a paz do Senhor por meu irmão. Ou seja, eu só dou aquilo que eu tenho. Não é? Então Jesus era isso. Né? Jesus gostava das pessoas, estar perto das pessoas, não é? Mas foram momentos bons também que ele passou aqui na terra, mas também teve os seus momentos de turbulência, traições, podemos dizer assim. Os fariseus, os escribas, não saíam do pé de Jesus, tentando achar uma falha nele, não é? Ao ponto de dizer que Jesus tinha demônios. Momento difícil. Chegaram a dizer: nós precisamos matar esse homem, nós temos que parar ele. E os irmãos conhecem que Jesus foi crucificado ali na cruz, mas fazia parte de um processo, um plano de salvação para a humanidade. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que Jesus também passou por momentos difíceis. Mas os momentos difíceis, meus irmãos, eu preciso entender
que eles podem nos tornar mais fortes. Eu vou repetir. Os momentos difíceis que nós passamos, se você saber lidar com essa situação, vai nos tornar mais fortes. Deus está falando comigo, com você, você que está pela rede social. O momento difícil que você está passando vai te deixar mais forte. Vai te deixar mais forte. Continue firme, não desista, não abaixe a sua cabeça. Você vai passar por essa situação e lá do outro lado você vai cantar o hino da vitória. Aleluias. Nós podemos ver, irmãos, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Abra sua Bíblia se você pode. Josué, capítulo 1, versículo 9, falando de ânimo. O tema do nosso estudo é: eu preciso ter ânimo. Glória ao nome do Senhor. Josué, capítulo 1, versículo 9. Aqui é quando Moisés, o Senhor, toma para si o nosso irmão Moisés com 120 anos. E Deus agora conversa com Josué. Deus agora orienta Josué para que Josué dê sequência àquela missão que até então era do nosso irmão Moisés. E nessa conversa, nesse diálogo que Deus teve com Josué, uma das coisas que Deus falou para ele foi: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. É uma das coisas que Deus falou para Josué: você precisa se esforçar e ter ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmão, um crente que é esforçado, um crente que procura ter ânimo, aonde ele pisar os pés, Deus honra ele e Deus honra ela. O Senhor disse: aonde você andar, se você se esforçar e ter bom ânimo, Josué, eu vou te dar vitória. Eu volto a repetir isso aqui para mim e para você que está aqui. Tenhamos bom ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Também, irmãos, nosso irmão José, os irmãos conhecem o texto de José, que foi vendido pelos seus irmãos, mas ele manteve o bom ânimo e a confiança nas promessas de Deus, permanecendo firme diante das crises que enfrentou. Os irmãos conhecem o texto aqui de José, mas ele permaneceu e manteve o ânimo. Eu preciso superar os obstáculos, não é? Tiago capítulo 1, versículo 2. Vamos ler, meus irmãos. Os irmãos da mídia nos ajudem. Tiago 1, versículo 2 e 3. Tiago 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo ou alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, ela produz paciência. Quem quer ter paciência aqui, irmão? Quem quer ter paciência aqui? Eu quero ter muita paciência. Você quer ter paciência? Pastor, eu estou precisando de paciência. Vai ser provada a sua fé. Pastor, eu preciso de paciência. Tem umas coisas acontecendo aí que eu estou meio que agitado e meio agitada. Eu quero paciência. A prova da vossa fé, ela produz a paciência. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? Então, meus irmãos, eu preciso ter, né, esse ânimo para enfrentar os obstáculos que a vida nos oferece. E em meio às adversidades eu preciso ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando
a nossa fé é confrontada, nós nos fortalecemos no entendimento de que Deus está conosco na peleja. Os irmãos creem nisso, irmão? Deus está conosco na peleja? Louvado seja o nome do Senhor. Como José, que permaneceu firme no Senhor. Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. José não permitiu que o mal que lhe fizeram se tornasse amargura em seu coração. Ele entendeu que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus para a preservação da vida. Irmãos, olhe para cá, se você pode. Todas as vezes que nós enfrentarmos adversidades, eu preciso entender, faz parte do plano de Deus na minha vida. Vai ter situações que a gente não vai entender muito, mas faz parte do plano de Deus para a nossa vida. No final é bênção, no final é vitória, no final você levanta o troféu da vitória, no final o nome do Senhor será glorificado, no final você vai dizer, valeu a pena eu esperar, no final o diabo vai ter que bater em retirada, no final você vai dizer, valeu a pena eu confiar nas promessas de Deus, no final você vai fazer o culto de ação de graça, porque a bênção já está pronta, a bênção já está preparada, e logo logo você toma posse dessa grande vitória. Agora, para que eu possa entender que as adversidades fazem parte do plano de Deus para a minha vida, eu preciso ter ânimo. Eu não posso ser desanimado. Eu não posso, uma hora, não, Deus está comigo, outra hora Deus não está. Eu preciso manter a minha fé, eu preciso manter a minha confiança. O nosso irmão José, desde o começo, irmão, quando ele foi vendido, até o final, ele permaneceu firme. Nada alterou a sua confiança. Na casa de Potifar, foi para a cadeia, foi esquecido. Os irmãos conhecem o texto, mas no final, ele se assentou na cadeira de governador. Eu não sei se você recebe, eu quero profetizar em nome de Jesus para você e para mim, nós que estamos aqui. Deus vai te dar vitória diante dessa adversidade. Está demorando para você, mas Deus está no controle de todas as coisas. Deus pede para dizer para alguém aqui, está começando o mês de março. O mês de março, Deus vai assinar, Deus vai carimbar aquilo que você está desejando, que você está pedindo. Deus fala ao meu coração, esse mês de março, o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Recebe essa palavra, eu tomo posse no nome de Jesus. Faz parte do plano de Deus. Eu preciso ter ânimo. O bom ânimo nas tribulações. O apóstolo Paulo ia de cidade em cidade pregando o evangelho. E quase sempre sofrendo perseguições. Foi açoitado, apedrejado, passou por frio, nudez. Certa vez, enquanto juntava gravetos para colocar no fogo, uma víbora venenosa mordeu sua mão. Atos 28:3. Apesar de todas essas situações adversas, Paulo manteve o bom ânimo.
por se fortalecer em Cristo. Irmãos, nunca se houve um tempo de tanta gente desanimado como nos dias de hoje. Ânimo. Principalmente quando se fala no meio cristão. Eu estava aqui no mural vendo algumas fotos do nosso templo aqui, ou melhor, do templo aqui no Caju, algumas fotos antigas. Eu vi lá a Brasília que o senhor vinha para a igreja. É o senhor mesmo que dirige ela. Brasília. Estava ali a foto. E eu olhando as fotos, a rua não era asfaltada, tudo barro. E eu vendo a igreja ali, as fotos, e eu disse para o Luiz Fernando, estava eu, pastor Edson, Luiz Fernando, para Luiz Fernando, parece que nessa época o povo era mais animado. Nessa época, Luiz Fernando, pastor Edson, o povo vinha mais aos cultos, o povo estava mais animado. Irmão, você vai na igreja hoje? Irmão, vamos juntos. Eu passo na sua casa. Ô irmão, como era boa essa época. Como vai passar na casa de outro se a pessoa não vai? Olha, fulano, me espere porque 7 horas eu passo na sua casa. 6:50 já estava lá, todo mundo animado, vamos para a igreja, vamos para a igreja, a casa do Senhor enchia. Será, irmão, que nós temos? Eu falei, Luiz Fernando, nós temos que arrancar os asfaltos do bairro do Caju, arrancar o asfalto, voltar à terra. Nós temos que pegar esses carros, vender tudo e comprar as Brasílias de novo, comprar os Fusca, para que o povo tenha ânimo de estar na casa do Senhor. Tem que voltar àquela época, irmão José, das Opala. Quem lembra da Opala? Opala, Caravana. Quem mais, irmão? Fusca, Passat, variante. O povo era mais animado, irmãos. Escort, o XR3. Meu Jesus, o carrão. Os jovens gostavam. XR3. Eu tinha um Passat, Village. Para mim era a coisa mais bonita do mundo. O meu Passatinho. O povo era mais animado. Vamos para a oração? Vamos. Vamos para o culto? Vamos. Ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela época era mais animado. Hoje nós temos tudo, irmãos. Nós temos uma igreja arrumada, bonita, ar-condicionado, temos bons carros na frente da igreja, temos iluminação, temos tudo na mão, irmãos. Mas o desânimo está tomando conta de muitos que servem ao Senhor. Mas no nome de Jesus Cristo, vamos continuar com ânimo. Ânimo, eu preciso continuar, eu preciso continuar, eu preciso continuar. Tem ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso parar, eu não posso parar. Se eu cheguei até aqui, caminhe mais um pouco. Tenha ânimo, venha na igreja, culto de oração, culto de ensino. Você que está do outro lado, não pare de servir a Deus. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ânimo, eu preciso ter aquele ânimo de antigamente. Aleluia, que Deus me ajude. Que Deus ajude a igreja do Senhor a ter esse ânimo. Glória a Deus. Paulo sofreu tudo isto, irmãos, mas manteve o bom ânimo. Por se fortalecer. Depois você que não viu as fotos, vai aqui do lado aqui. O que ficou gravado na minha mente foi a Brasília do irmão. Eu não sabia. O Nando falou assim, ô pastor, essa Brasília aqui era do meu pai. Trocou de carro, casou, o tempo se passou, e o nosso irmão continua firme. Aleluia. Vê os netos. Brasília, nunca mais. Tchau, Brasília. Agora carros novos. Carro que nem hoje tem carro que não faz nem barulho. A Brasília, Jesus. A Brasília, quando você chegava aqui no trevo para ir para o Taquari, daqui você sabia. O irmão está chegando. Brasília, aquele motor atrás, misericórdia. Ninguém aguentava sentar atrás.
mas ninguém reclamava, percebeu? A Brasília, todo mundo ia junto, dentro do carro, aquele barulho na sua cabeça, na sua cabeça, mas você estava lá com a Bíblia na mão, vamos para a igreja. O Fusca, meu pai do céu, o Fusca, irmão, era igual um coração de mãe, cabia 5, 6, 7 no Fusca, ninguém falava nada, aquele aperto, todo mundo junto com a Bíblia na mão. Vamos para onde? Nós vai para o culto, nós vai para uma vigília, todo mundo no Fusca, segurando no outro, aleluia. Esse, irmão, é o tempo, irmão, que precisa voltar de novo, é ter ânimo para fazer a obra do Senhor. Ô, irmão, todo mundo aqui tem a história do Fusca, da Brasília. Hoje, se você botar as pessoas no carro e apertar um pouquinho, vai dizer, eu não vou não, porque está muito apertado. Isso quando vai. Hoje você vai buscar as pessoas na porta de casa, e você chega na porta de casa da pessoa, ô pastor, eu ia, mas não vou mais não. O que está faltando? É ânimo. Irmão, você está animado aqui? Você está animado mesmo, irmão? Está animado? Ânimo. Deus quer isso de nós. Deus quer isso do pastor da igreja. Deus quer isso dos obreiros. Ânimo. Irmão, se a liderança, os obreiros for desanimado, coitado dessa igreja, morre todo mundo junto. Por isso que Deus falou, Josué, vem cá, Josué. Josué, você vai liderar esse povo. Você precisa se esforçar e ter ânimo. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Josué, vai ter momentos difíceis. Vai ter momento em que esse povo vai reclamar. Eles vão murmurar. Mas você precisa ter ânimo. Irmão, se eu e você, nós entendemos o segredo disso aqui, de ter ânimo, ô irmão, a nossa vida passa a ser melhor em todos os aspectos. Você sabia que o ânimo, irmão, traz até saúde para nós? Que é isso, pastor? Saúde? Sim, saúde física, ânimo. Pastor, qual é o segredo? Irmão, tem gente que você vai conversar, ele só fala em doença. É doença uma atrás da outra. Alguém precisa encostar nessa pessoa que tem ânimo. Você encosta, olhe, Jesus pode curar você dessa enfermidade. Isso é ânimo. Jesus vai abrir a porta para você. É ânimo. Jesus está no controle da sua vida. Isso é ânimo. Irmãos, se chega um para contar a doença, o outro também chega. Daqui a pouco tem 3, tem 4. Daqui a pouco tem 5. E falam alto. E você já fez lá já tomou aquele remédio? O pessoal fala o nome de remédio, irmão, cada nome difícil. Eles falam, irmão, sem ler. Eles falam uns nomes de remédio tão difíceis. Uma facilidade para falar, parece médico. Fala uns nomes, você toma isso, uns nomes, irmão, que para falar você tem que falar devagar, senão a língua enrola. Eles falam muito bem, mas quando vai se ler um versículo, quando vai ler a Bíblia, se engancha todinho. Para falar das coisas terrenas, irmão, a língua é solta, não gagueja, fala direitinho. Para falar, irmão, dessas coisas, irmãos, o que está faltando? É ânimo. Quando aqueles homens foram olhar a terra, espiar a terra, 12 homens foram olhar a terra, 12 homens, eu disse 12. 10 voltaram dizendo, não, nós não podemos entrar lá não. Os homens lá são fortes. Os homens lá são altos. Nós não podemos não, nós vamos passar vergonha. Mas tinha 2 homens lá, aleluia,
que disseram, não. Esses homens tinham, não. Essa terra Deus prometeu que é nossa. Essa terra é nossa. Oh, glória. Essa terra é nossa. Nós vai lá. Sim, tem homens grandes, tem. Lá tem homens gigantes, tem. Mas nós temos um Deus que fez uma promessa. E nós vamos lá. Nós vai tomar posse da vitória. É ânimo. Fica para lá os 10. Mas 2 disseram, vamos subir. Nós vai conquistar a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é ânimo. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, o crente passa por enfermidade? Passa. Podemos ficar enfermo, doente? Podemos. Nós não estamos livres disso, não. Não. Temos que cuidar da saúde nossa? Temos. Os médicos estão aí para isso. Fazer os exames direitinho. Mas eu preciso, em meio a tudo isto, ter bom ânimo. Em meio a tudo isso, desemprego, a doença, a perda de alguma coisa, eu preciso ter ânimo. É fácil? Não é fácil. Não. Você pensa que foi fácil para Jó perder tudo que tinha? Não foi fácil. Não é fácil para ninguém, irmão, quando você perde alguma coisa. Bom, a gente quer viver só na bênção. Ninguém quer passar por dificuldade. Se alguém perguntar assim para mim, pastor, você quer passar por uma luta? Eu vou dizer, não, luta não. Alguém quer passar por luta aqui, irmão? Ninguém quer passar. Mas elas fazem parte da nossa vida. É preciso passar por elas. Alguém quer passar por desemprego? Não, ninguém quer ficar desempregado. Ô fulano, você quer ficar desempregado? Quero, a não ser que ele não goste de trabalhar. Aí é outra coisa. Ô fulano, você quer perder? Ninguém vai dizer, eu quero perder. Todo mundo quer ganhar. Mas eu preciso entender que as lutas, as adversidades, fazem parte da nossa vida. Para nos tornar mais fortes. Para nos tornarmos adultos na fé. E não criança. As lutas me fortalecem. As lutas, irmão Nando que gosta dessas coisas, as lutas é como se fosse uma academia para o crente. Por exemplo, o Nando faz academia. E a tendência é ele ficar mais forte. Os braços mais fortes. Não é? A academia faz isso. E quando você faz uma academia, no começo, começa a doer o corpo, dá os braços. E você se abaixa, não consegue nem levantar mais tanta dor. Mas vai chegar uma hora que você vai estar pronto. E as lutas também, irmãos. É uma academia para nós. O que eu não posso é parar. Eu não posso desistir. Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua igreja, eu não posso parar. Sim, às vezes vem as lágrimas, vem o choro, às vezes vem a preocupação, faz parte da nossa vida aqui na terra, irmãos, mas eu não posso parar, eu não posso desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que diz aí, irmão Nando, Filipenses capítulo 4 e versículo 13. Veja o que Paulo disse, irmãos, diante das adversidades, das tribulações. Filipenses 4 e 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora, todo mundo gosta de ler esse versículo. Mas todo texto tem o seu contexto. Sobe um pouquinho, irmão, o 12. Por gentileza. Ah, não sei se você vai dar glória agora. Está bem pertinho do tudo posso. Sei estar abatido. Sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, eu estou o quê, irmão? Instruído. Sabe o que Paulo estava dizendo? Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Paulo estava dizendo o seguinte, ó, aconteça o que acontecer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já fui ensinado por ele. Eu já fui instruído por ele. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como padecer necessidade.
Posso ouvir amém, meus irmãos? Então, irmãos, para nós concluir, lá na frente, a palavra de Deus, tópico 3, item 3. A palavra de Deus nos anima. A palavra de Deus faz o quê, irmão? Nos anima. Ao longo da vida, todos nós nos deparamos com experiências que podem trazer sofrimentos, mas que não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Encontramos na palavra de Deus o entusiasmo necessário para enfrentar com bom ânimo o que virá pela frente. 2 Coríntios 1 e 5. Me ajuda aí, Nando. 2 Coríntios 1 e 5. Você e eu não sabemos o que vem pela frente. Sabemos. Por exemplo, Deus quis recolher o seu servo, o pastor Antônio. A pastora Neuza não sabia o que ia vir pela frente. Nós estamos aqui hoje, não sabemos o que vai vir pela frente. Eu preciso entender uma coisa. Venha o que vier. Eu preciso estar fortalecido em Cristo. Pastor, mas eu estou esperando bênção, só bênção. Não, você tem que entender que pode vir uma adversidade aí. Pode vir uma luta aí. Sabemos. O que Davi escreveu lá dizendo? Uma coisa é a pessoa, Senhor, eu buscarei que eu possa estar na sua casa todos os dias da sua vida, a minha vida, para contemplar a sua formosura, né? E aprender no seu tempo. Porque no dia da adversidade, Davi estava dizendo, no dia da adversidade, esse dia pode chegar. Por isso que eu disse aqui no começo, os irmãos sabem disso, é só uma reciclagem para nós. Eu tenho que aproveitar as oportunidades. Eu vi ontem uma reportagem de um rapaz, um moço, de moto, um carro, um farol pegou esse moço na moto, jogou esse moço contra um outro carro, imprensou o rapaz e está lá no hospital entre a vida e a morte. E a esposa dele deu uma entrevista dizendo assim, olha, ele saiu de casa bem, mas nós vamos pedir a Deus, ela falando, para que ele tenha e volte uma vida normal como antes. A vida é isso. Olha o que diz aí. Porque, 2 Coríntios 1 e 5, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Posso ouvir amém, meus irmãos? Então eu preciso ser participante disso. Se o mestre passou por tudo isso, por aflições, né, morte de cruz, perseguição, os discípulos não vai ser, irmãos, não vai escapar não das provações. O que mais? Desapontamento, amarguras, doenças, mágoa são a parte difícil da vida. Quem nunca teve um desapontamento, não é? Quem nunca passou provações, não é? Mas a palavra de Deus nos faz crescer espiritualmente e nos traz um consolo inigualável. Posso dizer amém? Posso ouvir amém, meus irmãos? Então a palavra de Deus, e aqui vamos terminar. A palavra de Deus nos anima. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso escutar hinos que falam no nosso coração. Não é? Eu preciso me fortalecer, eu preciso ler os textos bíblicos. O meu dia a dia, o que nós estamos fazendo para nos fortalecer? O que a gente está fazendo? Não é? Antigamente você passava, os irmãos antigos lembram disso? Até isso acabou hoje, irmão. Estou falando que eu vivi esse período. Você passava assim na rua
e passava em frente na casa de um crente, o que você escutava lá, irmão? Quem lembra? Hinos. Antigamente era assim. Vocês são mais jovens, vocês não estão lembrados disso. Você passava nas ruas, você sabia, ali mora um crente, por causa dos hinos. Pregação. Eu me lembro na época do Marcos Feliciano, quando ele deu início, o Marcos Feliciano, que usava um suspensório aqui, tinha um bocado de jovem na época que andava de suspensório para ficar igual o Marcos Feliciano. Não sei se aqui passou alguns pregadores assim. Muitos? Então, eles até hoje. Suspensório. Quem que começou com isso aí foi o Marcos Feliciano. O que tinha de jovem por aí. Lá no Pernambuco eu conheci lá, o Itamar, né? Não era Itamar, o branquinho lá. E queria até imitar a voz do Marcos Feliciano. E ele tinha uma voz meio que parecida mesmo. Mas acabou até se desviando depois do evangelho, aquele rapaz. Tá na internet, né? Ixi, agora já foi. Agora que eu esqueço. Suspensório. Andava com suspensório. Né? Ele parecia o... Como é que chama aquele filme lá? Ai, meu Deus. Um filme que tem aí. Fugiu agora. Que usava o suspensório. Um cidadão que andava com a calça aqui em cima. Não, o Carlito não, tem um outro. Tem um filme aí. Hã? Não, que andava com a calça aqui, homem. É um bem antigo esse homem aí, fazia comédia. Hã? Não. Oh, Jesus. Bom, Mazzaropi. Opa, chegou. É isso aí. Então, Mazzaropi. O Toninho me ajudou, me socorreu. Quase que eu... tá na internet. Então, o nosso saudoso, podemos dizer assim, saudoso pastor Antônio, usava o suspensório. Né? Então, na época, o Marcos Feliciano usando, então os jovens queriam usar o suspensório para ficar igual o pregador. Você passava nas casas dos crentes, quando não era hino, era ouvindo a pregação do Marcos Feliciano. Abílio Santana, o pessoal colocava tão alto, irmão, que a rua inteira escutava a pregação. Casa de crente. E aqui eu vou concluir. Aqui eu vou terminar. E hoje? Não respondo, não. Valdelício, não responda, não. E hoje? Será que ainda tem ainda? Ou às vezes, pastor, acho que tem vergonha. Vergonha. Será que tem ainda? Aqui não. Mas tem lugar que a gente passa que eu já aconteceu isso comigo já. Comigo. Vou visitar uma família. Quando eu cheguei perto do portão, falei assim, eita, outra hora eu volto. A briga estava feia lá. Crente. Eu olhei assim, escutei um barulho lá dentro. Eu falei, depois eu venho. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Glória a Deus. Conclusão. As aflições, adversidades e dificuldade ao longo da nossa jornada cristã não são capazes de impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na vida daqueles que, com a permanente presença e ajuda do Espírito Santo, perseveram em confiar, esperar e descansar na boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Essa firmeza é maneira de lidar com as situações difíceis. Contribui para o nosso crescimento e amadurecimento em Cristo. Que Deus
nos ajude. Que Deus ajude o anjo da igreja. Que Deus ajude a amada igreja aqui no bairro do Caju. Que Deus ajude o corpo de Cristo a ter bom ânimo. Que Deus recompense os irmãos que vieram ao culto de ensinamento da palavra. Saia com essa palavra. Eu vou sair daqui com essa palavra. Eu preciso ter ânimo. Conversa com você mesmo. Tem coisa, meu, que crente faz que parece que é uma coisa meio estranha. Eu já fiz isso algumas vezes. Agora eu parei, depois que eu casei, eu parei um pouco mais. Mas quando eu era solteiro, eu ia para o espelho. Eu conversava comigo mesmo, no espelho. Hoje não, porque hoje eu sou casado, tem a Valdelice, tem o Eliabe. Se eles pegam eu falando com o espelho, pai não está bem do juízo, não. Aí, então, chega no espelho, conversa com você mesmo. E quando eu era solteiro, eu fazia isso. Olhava para mim assim, eu preciso continuar. Fala com você mesmo. Não é para ver os seus defeitos físicos, não. Porque se for ver alguma coisa física, aí você vai começar a dizer, eu queria ter o nariz menor, eu queria ter a orelha menor, eu queria ter mais cabelo. Não, não é isso não. Eu queria ser mais magrinho, eu queria ser mais forte. Não, não é isso não. É você olhar para você e falar, eu preciso melhorar. Não sei se você vai fazer isso. Não é uma regra. Mas você pode chegar lá agora e olhar para você mesmo. E falar assim, você, no caso é você. Fala assim para você lá no espelho, você precisa melhorar. E a pessoa? Pastor, isso é coisa de... Não, chega lá, sozinho lá no espelho. Viu as irmãs aí? Chega lá depois do culto. Chega no espelho assim, fala assim, você, no caso é você. Está no espelho, precisa melhorar. O que eu preciso fazer para melhorar? Aí Deus vai dar orientação. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, fiquemos em pé. Grato ao Senhor pelos irmãos da rede social, os irmãos da mídia. Que Deus recompense aí os irmãos. Hoje está lá o Nando e o irmão Eliabe. Que Deus recompense os irmãos em nome de Jesus. Glória. Irmão Vanderlei.